Olá, amigos. Eu sou o Carlos Eduardo. Estou aqui hoje nesse vídeo trazendo um pouco da minha experiência de estudos para concurso. E é muito importante a gente compartilhar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, porque dessa forma, quando a gente está compartilhando, a gente aprende também, né? Então, o meu objetivo aqui é estar trazendo um pouco desse conteúdo que eu venho adquirindo, né, para mim estar aprendendo também com vocês, né? Eu creio que essa troca é importante e ajuda a gente bastante no processo de aprendizado. Então, hoje esse vídeo eu vou estar falando, né, vou estar fazendo vários vídeos desse tipo, que é dicas diretamente voltada para as matérias das provas de concurso, né? E hoje a matéria é raciocínio lógico, porque a maioria dos concursos ele exige essa matéria, né? É muito importante e eu acho também bastante importante a gente desenvolver esse lado do raciocínio lógico, né? Isso aí com certeza vai te ajudar em várias outras matérias, né? Como todas as outras também, português, né? Eu acho que são as principais matérias hoje em dia, né? As matérias do direito já estão, né? Está sendo menos cobrado nos concursos, mas sempre está caindo, né? E essas matérias, né? Português, raciocínio lógico, raciocínio matemático, né? São matérias que a gente tem que sempre estar atento a elas, até porque elas são comuns a praticamente todos os concursos, ok? Então deixa eu passar aqui para material especificamente. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? Raciocínio lógico, né? Aí tem um endereço aí do site www.aprenderpraticando.com.br, uma parceria que a gente tem com o Instituto Oliver, que eles disponibilizam vários cursos da área policial. E hoje o concurso nessa área é o que está bombando, né, gente? Área policial para todo lado. Tem a Polícia Penal em Minas agora, Polícia Civil tá para sair de Minas, Polícia do Rio de Janeiro acabou de sair, Paraíba, Bahia, né? Para todo lado, né? Então, assim, quem está preparando para essa área policial vai ter várias oportunidades, porque são sempre muitas vagas, né? E, e esse site ele é especificamente nessa área de, né, policial, né? aprenderpraticando.com.br. Se vocês puderem, depois vocês dão uma visitada lá, dá uma olhada lá. Tem vários cursos lá e o preço muito acessível, ok? Então vamos lá, o raciocínio lógico, gente, ele é amplo, né? Mas eu acho que eu separei um tópico aqui, só um minutinho. Tá. Eu separei um tópico aqui que eu acho que é a base de tudo no raciocínio lógico, para a gente começar a entender a matéria, né? E se você partir bem nisso aqui, que eu acho que é bastante interessante. Muita gente acha que é difícil, né? Aquele bicho papão que as pessoas colocam na cabeça. E eu já particularmente eu acho que não é tão difícil assim, porque basicamente é a gente saber umas 5 regrinhas, né? O direito você tem que saber. Direito constitucional, direito administrativo, 200 e não sei quantos artigos da Constituição, né? Vários de processo penal, direito penal, muita coisa, né? Então, o raciocínio lógico, na verdade, é você estar atento a essas regrinhas aí e praticar exercício, né? E aí você vai desenvolvendo e vai amadurecendo com o tempo, né? É lógico que no início nada, qualquer matéria, quando a gente nunca viu, ela realmente a gente acha complicado. Mas se vocês forem olhando com atenção, né, com perseverança ali, é uma matéria gostosa. Tenho certeza que muita gente que achava ruim passou a seguir, olhou com outros olhos,
passou a considerar uma das melhores matérias a se estudar, porque a gente desenvolve muito com raciocínio lógico. Isso é para a vida da gente, é muito importante. Ok? Eu sou o Carlos, né, gente? Acho que eu nem me apresentei no início, né? O Carlos Eduardo. Né? Estou nessa vida aí, né? Estou estudando também, fiz alguns concursos aí, tive algumas colocações boas, mas ainda continuo. O concurso que eu quero, ele é um concurso que tem muito tempo que eu estava esperando sair, não saiu, né? Acabou que eu estava até mudando um pouco de foco, mas o foco hoje não é isso, não. Vamos na matéria aqui. Então, raciocínio lógico. Então, esse ponto, gente, as estruturas lógicas, né, é o início de tudo, né? Então, a gente vai conceituar, né, que é o conceito de proposição, né? A gente tem que entender o que é uma proposição. É todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime uma ideia de sentido completo e que, além disso, pode ser julgada como verdadeiro ou falso. É uma dica. Né? Toda proposição ela apresenta um verbo. Né? Então, aqui seguem os exemplos, né? Por exemplo, a proposição A. São 4 proposições ali que eu coloquei como exemplos, né? Uma, Carlos foi aprovado no concurso. Ela é uma proposição simples. Carlos foi aprovado no concurso. Você pode julgar ela como V ou F. Foi ou não foi? Verdadeiro ou falso? Né? Outra, José é amigo de Antônio e Carol é professora. Aqui já são 2 proposições simples juntas que formaram uma composta. Né? Aqui, ó, José é amigo de Antônio, que é uma. E Carol é professora, é uma outra proposição. Então são 2 proposições que estão ligadas pelo conectivo I. E isso eu vou apresentar mais para frente, a questão dos conectivos, né? Outra proposição que você pode julgar como verdadeiro ou falso. 23 é igual a 11 mais 14? Então você pode julgar se ela é V ou F. Então é uma proposição. Nessa aí a gente sabe que é F, né? Essa aí está a mais lógica de todas, né? 11 mais 14, 25. 25 é diferente de 23. Se João é estudioso, então ele será aprovado. Também é uma proposição composta. Ela tem 2 proposições simples. Se João é estudioso, então ele será aprovado. Né? É um se então. Vamos falar disso mais à frente. Né? É só exemplo de proposições, só para a gente ambientar com o assunto. Né? Tem né, palavras, frases também que não são proposições. Né? Por exemplo, as frases imperativas. Né? Sentenças imperativas apresentam ideia de ordem, conselho, pedido. Dessa forma, não faz sentido avaliarmos sentenças desse tipo como verdadeiras ou falsas. Por esse motivo, não são consideradas proposições. Então, vocês estão vendo que é sempre, você tem que avaliar se ela é V ou F. Como que você vai avaliar, por exemplo, essa sentença, essa aqui, ó, faça o jantar. Eu estou dando uma ordem, faça o jantar. F, V ou F? Não, é uma ordem, né? Uma frase no imperativo. Vá comprar comida. Tome remédios. Né? Então aqui a gente está trazendo para a gente começar a entender o que é uma proposição. É daí que começa tudo no raciocínio lógico. Né? Frases interrogativas também não são proposições. Né? São sentenças interrogativas não podem ser julgadas como verdadeiro ou falso, ou seja, não são consideradas proposições. Exemplos. Qual a sua idade? É uma pergunta que eu estou fazendo. Como é que eu vou falar se é V ou F? Se eu estou fazendo uma pergunta. Existem crianças que são felizes? V ou F? Não. Eu estou perguntando. Né? Então, acho que está tranquilo aí para a gente entender.
Você estudou muito? Outra pergunta, não é V ou F. O cara vai responder se estudou ou não estudou. Que não significa que ele está certo ou errado, né? Frases exclamativas apresentam sentimentos, sensações, reações a determinados atos. Dessa forma, não são possíveis de julgamento, como verdadeiras ou falsas. E, como consequências, não podem ser classificadas como proposições. Exemplos. Um menino correu. Acordei cedo. Você é muito bonita. Né? Então, eu estou avisando. O menino correu. Eu estou informando. Eu acordei cedo. Não estou questionando. A gente não vai julgar se é V ou F. Eu estou afirmando, eu acordei cedo. Então, são frases exclamativas. A lógica que iremos tratar aqui é a lógica proposicional, também conhecida como lógica clássica, lógica aristotélica ou lógica bivalente, V e F. Essa última forma de se chamar a lógica, objeto do nosso estudo, relaciona-se ao fato de que toda proposição pode ser julgada com apenas um único valor, verdadeiro ou falso. Ou é um ou é outro. Né? Essa lógica obedece 3 princípios, conhecidos também como leis do pensamento. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa. É o princípio da identidade. O princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela é um ou outro. Né? Você julgou ali, Diogo estudou. Aí ela é verdadeira ou falsa. Ela não é V e F ao mesmo tempo. Ela é uma ou outra. Tranquilo, né, gente? Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. A lógica bivalente que eu falei acima. Não existe um terceiro valor, talvez. É V ou F, não existe o mais ou menos. Então, esse é o princípio do terceiro excluído. Aqui está um exemplo, gente, de uma questão, para a gente entender que não é coisa do bicho de 7 cabeças, não, que cai nos concursos aí, que é o PGE de 2019. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. O que a gente acabou de falar? Que ela obedece o princípio da não contradição. Então, aqui está falando que não obedece. Então, assim, é uma questão simples, Você deu uma lida ali, já você vai acertar essa aí, tranquilo, é o que cai no concurso, não é bicho de 7 cabeças, não. Isso cai muito questão desse nível, Não é só as difíceis são minoria, E à medida que a gente vai evoluindo, todas passam a ser normais, Então, um comentário sobre essa questão, o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A lógica bivalente obedece a esse princípio e também aos outros 2 que a gente já falou acima, que é o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Então, essa questão está errada. Uma outra questão, TRE, Espírito Santo, 2011. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e F ao mesmo tempo.
princípio da não contradição. Ok, né? Princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ou ela é V ou ela é F. Não tem um terceiro valor, né? O talvez. Mais ou menos. É V ou F. Né? Então é isso aí, né? Acho que esse aí tá ok, né? A questão tá correta. Eu não trouxe aqui o gabarito dela não, mas ela tá correta, né? Ok. Então, proposição simples não pode ser dividida em proposições menores. Ela já é simples. Carlos andou de carro. Não tem o que diminuir aí, né? É uma proposição só, simples, né? Vocês vão entender melhor quando vocês verem sentenças maiores que vem falando de proposições compostas, né? Você vai ver várias simples ali formando uma composta, né? A negação de uma proposição simples, P, estou chamando a proposição de P, né? Genericamente falando, né? P gera uma nova proposição simples, não P. Né? Aqui está um exemplo, né? Aqui eu coloquei um outro nome em vez de P, que é um nome que você dá para resumir a proposição, né? Você pode dar a letra P, R, S, o nome que você quiser, né? P e não P. Isso aqui, esse símbolo aqui, gente, um tio antes, ele é um não P, ele é a negação do P, está negando a proposição anterior. Por exemplo, essa sentença aqui, P, se fosse Carlos andou de carro. Qual que seria o não P, a negação da sentença P? Carlos andou de carro. Carlos não andou de carro, né? É só eu negar ela. Aqui outro exemplo, que, a proposição que é essa proposição toda aqui. Eu resumi ela como uma letra, a proposição que Rio de Janeiro não é a capital de Minas Gerais. Essa é uma proposição, eu posso julgar se ela é V ou F, né? Rio de Janeiro não é capital de Minas Gerais. Eu não estou julgando ela aqui, não. Mas ela pode ser julgada como V ou F. Como que eu nego ela? Primeiro, a sentença aqui. A proposição que Rio de Janeiro não é a capital de Minas Gerais. Como que eu vou negar ela? Eu vou colocar Rio de Janeiro é a capital de Minas Gerais. Em vez de não é. Eu vou tirar o não, né? Ok? Acho que é tranquilo, né, gente? Por exemplo, essa proposição P aqui, ó. Vou andar. A proposição vou andar. Aí um exemplo de negação, né? Estou negando ela, estou dando exemplo. Vou andar. Vou andar nada. É uma forma de você negar ela, né? Não vou andar. Também seria outra forma. Tá embaixo aqui, né? Eu estou negando ela de novo. Aqui, ó. Primeiro ela, vou andar. Vou andar. Aí eu neguei ela. Vou andar nada. Se eu negá-la de novo, é como se eu estivesse voltando ela para o anterior. É como se eu estivesse afirmando. Quando você nega duas vezes, você está afirmando. Você negou e desnegou. Entendeu? Então aqui embaixo está mostrando isso. Ela está negada, né? Não vou andar. Aqui, ó. Vou andar nada. Que é a mesma coisa que a de cima, quando você negou a primeira vez. Aí como você negou a segunda vez, você colocou um não antes aqui, ó. Não vou andar nada. É como se eu dissesse vou andar. Né? Vou andar nada quer dizer que eu não vou andar. Não vou andar nada. Então quer dizer que eu estou negando que eu não vou andar nada. Então eu vou andar. Geralmente a gente fala isso no português. A gente coloca o não duas vezes ali, mas não é que é errado, né? Virou uma prática, né? Uma coisa comum, as pessoas entendem, mas em raciocínio lógico a gente tem que ficar atento, né? Porque senão a gente vai estar negando e negando de novo, que vai passar a ser uma afirmação, quando você, na verdade, queria uma negação. Né?
Dizemos que uma proposição é simples quando ela não pode ser dividida em proposições menores, né? Eu já falei isso, então aqui, ó, é uma questão de um concurso, né? IDAM 2019. A negação de uma negação lógica proposicional é equivalente a uma, acabei de falar lá em cima, né? Você vê aqui que cai na prova. A negação de uma negação na lógica proposicional é equivalente a, se eu neguei ela duas vezes, ela é o quê? Vamos para as opções. Deixa eu esconder a resposta ali, né? Quem viu, viu. Tá embaixo ali. Né? Opção A. A negação de uma negação, ela é o quê? Uma verdade? Uma afirmação? Uma negação? Uma negação duas vezes mais forte? Absurdo, né? Essa aqui, letra D aqui. Uma negação duas vezes mais forte. Não tem nada a ver, né? Agora, uma negação de uma negação, ela não tem como ser a letra C, uma negação. Eu neguei duas vezes, né? E ela é uma verdade, a negação de uma negação? Não significa, eu não julguei ela se ela V ou F, né? Uma negação, eu neguei, e quando eu nego novamente, aí eu passo a estar afirmando, né? Negar duas vezes é igual a afirmar, a letra B. Né? Negação usando antônimos. É uma outra forma também que a gente pode estar negando. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você usa uma palavra que não é antônimo e, né? E aí a gente acaba errando, né? Por exemplo, aquela... Vou dar um exemplo. Algum material, alguma coisa. Esse livro, né? Esse livro aqui, esse livro é preto. Como que eu vou negar ele? Esse livro é branco? Tipo assim, eu vou pensar no antônimo, o contrário de preto e branco. Tá certo? O que vocês acham, gente? Fala aí. Pensa aí. Este livro é preto. Qual que é a negação dele? Este livro é branco? Ah, beleza. Então quem entendeu isso aí é zero na prova, né? Que o branco, ele pode ser outra cor. Ele pode ser marrom, pode ser qualquer outra cor. Para eu estar negando que ele é preto, né? A negação de este livro é preto seria este livro não é preto, né? Pode ser qualquer cor. Ok, gente? Então a gente tem que ficar atento nisso aí, né? Então, aqui um exemplo, né? Uma proposição aqui, ó. E uma proposição P, e aqui é a negação dessa proposição. A proposição é: Lulu foi aprovada na escola. Lulu foi aprovada na escola. Qual que é a negação dela? Lulu foi reprovada na escola. Isso é um antônimo. Não tem outra coisa. Ou você é aprovado ou você é reprovado. Você não fica mais ou menos aprovado. Entendeu? Então, assim, é um exemplo usando antônimo. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Esse cálculo bem, né? Uma outra negação dela não está aqui, né? Lulu foi aprovada na escola. Seria Lulu não foi aprovada. Que é a mesma coisa. Lulu foi reprovada na escola. Então, mais uma questão aí, né? Prefeitura de Paraí, 2019. A negação da proposição simples está quente em Paraí é. Vamos negar ela, gente. A negação de uma proposição simples. É uma proposição simples. A proposição é só essa aqui, ó. Está quente em Paraí. Eu quero negar isso. Está quente em Paraí. Aí a opção A. Está frio em Paraí? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu negar que está quente não significa que está frio. Pode estar morno, pode estar ameno, né? Amena a temperatura, né? Deixa eu ver. Letra B. Se está quente em Paraí, então chove. Não tem nada a ver. Aqui já entrou com o que eu ainda vou falar mais, mas aqui entrou com uma proposição, é o se então. Se está quente em Paraí, então
esse é um conectivo, sim, então. Então aqui tem duas proposições. Está quente e chove. Então não é essa, aqui é a proposição simples, né? A nossa proposição é simples. Está quente em Paraí. C. Está quente em Paraí ou frio? Nada a ver, né? Aqui já são duas proposições também. Está quente em Paraí ou, conectivo ou está frio, né? Em Paraí. Seria, então nada a ver. Ou está quente em Paraí ou chove. Nada a ver também. Duas proposições aí. Ou está quente ou chove. Duas proposições ligadas pelo conectivo ou. Que é disjunção exclusiva. Vou falar melhor sobre isso na frente. Não é verdade que está quente em Paraí. Opa! Essa aí, né, gente? Apareceu o gabarito ali. Dei mole aqui. Ficou fácil para vocês, né? Ok, então vamos lá. Não, a sentença era essa, né? Está quente em Paraí. Então a negação ali, ó, a letra E, não é verdade que está quente em Paraí. Ok? Eu poderia colocar, não está quente em Paraí. Também, então, seria correto. Que seria uma negação dela. Ok, gente? Eu acho que tá dando para entender, né? Tá dando para acompanhar, né? Depois vocês mandam no comentário, né? Coloca nos comentários aí, qualquer coisa aí, dúvidas. Que a gente pode estar fazendo outros vídeos, né? No futuro aí, né? Eu vou estar sempre trazendo essas dicas aí, porque para mim é bom aqui, ó. Tô desenvolvendo mais ainda né? Tô treinando aqui, né? Tô ajudando as pessoas, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de poder contribuir, né? De alguma forma, né? Nós estamos aqui para um servir ao outro. Acho que a vida não tem sentido se não for assim, né? E quando a gente ajuda, a gente mais ganha do que a gente dá, né? Então vamos lá, gente. Voltando aqui. A negação de período composto por subordinação. Tá vendo? A negação de período composto por subordinação. Então, seja a proposição simples P. José disse que estudou toda a matéria do edital. Perceba que temos dois verbos, disse e estudou. José disse que estudou toda a matéria. Tem dois verbos, então eu estou na dúvida aí se é uma proposição simples, se é uma proposição composta, né? Na verdade, ela é uma proposição simples, né? Só que ela tem um período composto. Aí é questão de português, né? Você vê uma oração subordinada, né? Tem a oração coordenada, a oração subordinada, né? O que aqui ela traz uma segunda oração, mas a principal é o José disse. A oração principal, o José disse. Aí já é portuguesa. Depois nós temos que vamos fazer dica também de português também, né, gente? Então, lá, perceba que temos dois verbos, disse e estudou. E, portanto, estamos diante de duas orações, né? O que eu falei aí, né? Para negar a proposição corretamente, nega-se a oração principal, né? Porque é uma dúvida que a gente fica. E qual que eu vou negar? Eu quero negar essa proposição. José disse que estudou toda a matéria do edital. Né? Então é isso, né? A gente vai negar a oração principal. A oração principal é José disse. José disse. A outra parte já é auxiliar. A outra parte que é estudou toda a matéria do edital. O importante aqui, o principal é o que José disse. Né? Então, José não... para negar a proposição corretamente, nega-se a oração principal. Né, a oração. Então eu estou negando ela. Aqui, ó. José disse que estudou toda a matéria. Então a negação. José não respondeu que estudou toda a matéria. Não, mas aqui tá, gente, vocês desculpem aqui, que aqui foi um erro de digitação aqui. Eu peguei um exemplo, então o correto aqui, ó,
não é respondeu, porque era outra frase, algum erro eu cometi aqui. Então é José não disse. Eu vou negar o José disse, é José não disse. Ou então poderia colocar, não é verdade que José disse. Então vou corrigir isso aqui. Ok? Então eu dei uma enrolada aqui, porque eu fiquei sem entender na hora, depois eu vi que... Ok. Então José não disse que estudou, aí a segunda parte, que estudou toda a matéria. Ok, tá vendo? Então, assim, a negação de um período composto é isso, é eu negar a oração principal, né? Vamos lá, um exemplo aqui, eu estou dando mole no gabarito que eu estou deixando aparecer primeiro, aí fica fácil para todo mundo, né? Então vamos lá, a TCDF 2014. A negação da proposição, o tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por. Então eu quero negar aquela ali, ó. O tribunal entende que o réu tem culpa, né? Eu quero negar isso aqui, ó. O tribunal entende que o réu tem culpa. Pode ser expressa por, aí para me julgar se ela é certa ou errada, né? Então vamos lá. O tribunal, aqui, ó. O tribunal entende que o réu não tem culpa. O tribunal, opa. Olha aqui, gente. Espera aí, só um minutinho, gente. Ok, beleza. Então, o tribunal entende que o réu tem culpa. Eu vou negar ela. O tribunal entende que o réu não tem culpa. Acho que está certo, né? Ou não? Ou seria, o tribunal não entende... Para você ver, o que eu acabei de falar lá atrás. Qual que é a oração principal? O tribunal entende. Essa é a oração principal. O que vem a outra oração vem depois, que é auxiliar, né? Que o réu não tem culpa. Então eu não posso negar a segunda oração. Eu tenho que negar a primeira, que é a principal. Então seria o correto seria o tribunal não entende, aqui ó, o tribunal não entende, deveria ter um não aqui, ó. Não entende que o réu, então eles negou foi a segunda. Então a questão está errada. Não é difícil, né, gente? Mas tem que prestar atenção, né? Não, questão errada, em gabarito, né? Aqui é a resposta. O tribunal não entende que o réu tem culpa. Tranquilo, né, gente? Acho que... Vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Acho que já deu para entender o que é a proposição simples, né, gente? O que é negação, o que é né, quando você está negando essa proposição. Simples, né? Acho que é tranquilo, né? Tem aquele sinal do tio antes, né? A gente resume as proposições com letras, né? Eu posso chamar ela de A, B, P, Q, R, né? O que a gente quiser, né? O que tiver na prova é tranquilo, né? Isso aí. Então vamos lá. As proposições compostas. Proposição composta é a combinação de duas ou mais proposições simples por meio de uso de conectivos. Então eu estou ligando duas proposições simples com os conectivos, né? E aqui para frente eu vou explicar quais são os conectivos. São 5 conectivos, né? Por isso que eu falei lá no início que é muito mais fácil que direito, né? Raciocínio lógico. Você tem que aprender esses 5 conectivos aí. E não é difícil de aprender, não, né? Tranquilo, ok? Então vamos lá. Valor lógico VOF. Uma proposição composta depende dos valores lógicos atribuídos às proposições simples que a compõem. O operador lógico de negação é o tio, né? É o tio. Quando tem um tio ali é porque você está negando. Ele não é um conectivo, né? Aqui, ó, o operador lógico de uma negação não é um conectivo. Os conectivos lógicos. Conectivos lógicos possíveis são divididos em 5 tipos, havendo formas diferentes de representá-los na língua portuguesa, conforme será vista adiante. O primeiro, geralmente, é sempre assim, a gente estuda qualquer curso,
Sempre é nessa ordem que a gente aprende. O primeiro é o conjunção, ele é chamado de conjunção. É o I, é o conectivo I, conjunção. O sinal dele é esse aqui, ó. Aqui tem duas proposições, porque agora nós estamos estudando a proposição composta, né? Então tem a proposição P e a proposição Q. A proposição simples P e a proposição simples Q. E aí tem um conectivo aqui que está ligando as duas, né? Então virou uma proposição composta. E ele é o I, que ele é esse sinal, um V de cabeça para baixo, né? Então, assim, ele é o símbolo do conectivo I. Aqui um exemplo, né? É verdadeiro. Não, peraí. A conjunção P e Q é verdadeira somente quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras. Aqui a gente já está julgando ela. Eu vou explicar isso melhor na tabela verdade, que aí vocês vão entender. Você tem que saber julgar se essa proposição composta ela é verdadeira ou falsa. Aí tem as regras. Né? Aqui está falando, ela só é verdadeira, o conectivo I, quando as duas proposições são verdadeiras. No caso ali, a P e Q teria que ser verdadeira para você avaliar que essa proposição composta ela é verdadeira ou falsa. Então as duas teriam que ser verdadeiras. O P verdadeira e o Q também verdadeira. Exemplo. Sejam P e Q as proposições, né? Então vamos lá, o exemplo aqui, ó, tem as duas proposições simples, P e Q, né? Proposição P, Ana foi à escola. Proposição Q, Pedro foi ao parque. Então P e Q seria escrito assim, Ana foi à escola, que é o P, e aqui o conectivo, e Pedro foi ao parque. Esse é o exemplo do conectivo I. Da conjunção. Ele é um conectivo chamado de conectivo E, né? Você está ligando. Então, E aqui é um exemplo de uma tabela verdade. Né? A tabela verdade, ela apresenta para a gente onde que a sentença ela pode ser verdadeira, em quais hipóteses ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, aqui, a P, quando a P for verdadeira, aqui nós estamos falando do conectivo I, conjunção. Quando o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, né, essa proposição composta ela vai ser verdadeira. É a única possibilidade dela ser verdadeira no conectivo E. Qualquer outra possibilidade, ela é F. Tá vendo? Aqui, ó, V e F, 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 V, F, F e F. Ela é F. Essas são as possibilidades, né? E como que a gente sabe que tem essa quantidade aqui, né, para formar essa tabela, né? Para quem nunca viu, mais na frente eu vou estar explicando, né? Então não vou seguir aqui e vocês vão entender como que monta essa tabela. É simples, é muito tranquilo, mas que eu só estou mostrando como exemplo para enxergar onde que ela é V ou F, de acordo com o conectivo. Mais na frente eu vou estar explicando. Aqui um exemplo também, né, de questão. Aqui, ó, Cefaz, Secretaria da Fazenda de São Paulo. Pra você ver, concursão, né, gente? Considera a proposição Paula estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é. Eu ainda não expliquei os outros conectivos, que eu vou explicar cada um agora. Mas ele é um conectivo E, né? Um exemplo do que a gente já viu logo acima, né? Paula estuda, mas não passa no concurso. É a mesma coisa de eu falar, Paula estuda e não passa no concurso. Não é a mesma coisa? Ó, pra você ver, ela estuda, mas não passa. Ela estuda e não passa. É a mesma coisa. Então ela é uma conjunção, né? Ok? Vamos lá, aí, ó, gabarito, letra B. Isso aí, gente. Aqui, ó. Aí o outro é a disjunção. Tem a conjunção, é o I.
E a disjunção é o conectivo ou, que é a disjunção inclusiva, né? Aqui ele é formado pelo V. O outro, o I, conectivo I, é um V ao contrário, né? E o OU é um V mesmo. Eu sempre ficava na dúvida qual que é. É o I ou é o para cima ou para baixo? A gente tem essa dúvida. Aí uma coisa que eu sempre pensava assim, quando eu pensava no OU, eu via o V parece com o U, não parece? Ou o OU tem um U. Então aí é assim que a gente tem que buscar formas de para a gente fazer ligações para a gente não errar. Então qual que parece com o de ou, o ou é o V, né? Parece com o outro não parece com o. Então eu sei que ele é o I. Mas acho que cada um vai criando suas formas, né, para fixar e não errar, porque a gente fica na dúvida na hora. Aí eu sempre, né, já fiz várias questões, eu sempre penso, na hora que eu bato o olho assim, se é o I, o I, aí eu vejo lá pra cima, parece com o. Então é o tem o U, né? O O e o, ok? Então, aqui ó, disjunção inclusiva, ela é falsa somente quando as proposições P e Q ambas são falsas. As duas têm que ser falsas para essa proposição composta de conectivo ou ser falsa, né? Então as possibilidades seriam essas, aqui, ó, P e Q, né? Possibilidade com V, com P verdadeiro e Q verdadeiro, né? O ou aqui, ó, não, aqui tá errado, aqui, ó. Aqui foi um erro meu, porque se ela tiver um verdadeiro, ela é falsa. Ó, ela é verdadeira. Então, ela tendo os dois verdadeiros, também ela é verdadeira. Ok? Meu aqui, deixa eu corrigir aqui. O que a gente já vê, já percebe, já corrige a hora, né? Vocês entendem, né, gente? Que as coisas aqui é desse jeito, né? Correria. Eu tô querendo pôr amarelo aqui, mas eu tô com dificuldade aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui onde que é. Tem que ir no. Aqui, né? Mas tô apanhando aí, ó. Aqui era pra estar amarelo, depois eu olho aqui, eu não tô conseguindo olhar isso aqui agora. Que é a aula aqui é de raciocínio lógico, não é informática não, ok? Vamos seguir, né? Aqui, ó, o outro conectivo condicional é o condicional, que é esse sinal aqui, ó, essa seta para frente é o se então. Na hora que você vê ele, você já sabe que é o se então. Ou seja, assim, ó, se P, então Q. É assim que a gente lê ela, a condicional. Se P, o primeiro, então Q. Aqui, ela só tem uma possibilidade de ser falsa, né? Ela é falsa somente quando a primeira proposição, que seria o P, for verdadeira e a segunda for falsa. É a única possibilidade dela ser falsa. É isso que a gente grava. Quando ela é falsa. Quando a primeira é V e a segunda é falsa. O resto tudo ela é verdadeira. Se a primeira for V e a segunda for V também, ela é verdadeira. Se a primeira for F e a segunda for ou V ou F, ela já sei que ela é verdadeira, que a primeira tem que ser verdadeira. Se a primeira for F, então eu já matei que ela é verdadeira. Né? O operador lógico se então é um conectivo tipo condicional, é representado pelo símbolo dessa seta aqui, ou então esse sinal aqui. Mas é muito raro. Eu não estou lembrado nem de nenhuma prova aqui, desse jeito aqui, dessa forma aqui. A gente sempre vê assim, ó, essa seta para frente. E é só para um lado a seta, né? Quando ela é para os dois lados, aí ela é outra que eu vou apresentar na frente aqui. Né? Aqui um exemplo do cientão, né? No conectivo cientão. Aí, ó. Se Pedro vai ao parque, então Maria vai ao cinema.
A primeira proposição é Pedro vai ao parque, né? Que é o P. E a segunda é Maria vai ao cinema. E como ela está ligada com se então eu ponho um se antes e um então entre as duas, né? Se Pedro vai ao parque, essa aqui é a proposição P, então, agora a proposição que Maria vai ao cinema. É um exemplo, né? Quando temos uma condicional sim, então, né, no caso aqui PQ, podemos dizer que o P é condição suficiente. Isso cai em prova também. Eles perguntam, né? Tem questões assim. Esse aqui é o P, a gente chama ela de condição suficiente. E Q é condição necessária. Isso aqui é importante a gente decorar, arrumar uma forma de saber que o primeiro é a condição suficiente e a segunda é a condição necessária, né? Então cada um busca uma forma de decorar, de fixar essa questão, que a primeira é suficiente e a segunda é necessária, né? Aqui, ó, essa proposição. Aqui, ó. Se Pedro vai ao parque, então Maria vai à escola. Mesmo exemplo. Podemos reescrevê-las dos seguintes modos, né? Se P, então Q. Pedro pode ir ao parque é condição suficiente para Maria ir ao cinema. Ok? Tranquilo, né? A primeira é suficiente e a outra é necessária, né? Então, se eu já falei que a primeira é suficiente para a segunda. Ou então posso falar de outra forma, aqui, ó, Maria ir ao cinema, que é a segunda parte, é condição necessária para Pedro ir ao parque. Eu inverti elas, mas eu falei que a segunda é a condição necessária, né? Maria ir ao cinema, segunda proposição, que é a proposição que. Ok? Aqui a tabela verdade também, do se então, né? Se então. P e que, né? Se P, então que. Né? As possibilidades são sempre essas, né? Porque são duas proposições. Quando tem duas proposições, a gente tem 4 possibilidades. Vou explicar também como que a gente enxerga a quantidade de possibilidades também. Porque depois a gente fica tentando decorar, V, F, V, F, entendeu? Tem uma forma da gente entender isso, né? Então a única forma dela ser F é essa, quando a primeira P é V e a segunda Q é F. Geralmente isso já ouvi falar, nem sei onde que eu ouvi falar, vários cursos que eu já fiz, o pessoal sempre, eles têm um nome mnemônico, né? Pra gente decorar isso aqui. Geralmente o pessoal chama isso aqui, ó, Vera Fischer. Vera Fischer é feia. Cada um inventa uma coisa, né? Tem outros também, ó, Vera Fischer é feia. Eu acho ela muito bonita, né? Mas para decorar, você pode inventar uns absurdos mesmo, né? Vera Fischer é feia. Então a primeira é V, V de Vera. A segunda, F, né? Fischer. Feia e F. Então, aí a gente decora, né? V é F, vai dar F. O resto tudo é V, né? Se eu ver que a primeira é F ali, acabou. Não preciso nem de olhar para a segunda mais. Eu já sei que vai ser V. Agora, se eu ver que a primeira é V, aí eu tenho que ir lá confirmar se a segunda é V ou F. Porque se ela for F, vai ser F. A resposta dessa proposição composta. Ok? Vamos lá. PGE Pernambuco 2019. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, na forma se P, então Q, em que P e Q são proposições simples, for falsa, o precedente será necessariamente falso. O que vocês acham?
Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, formada por se P, então Q, aqui eu sei que é um se então, né? Em que P é uma proposição simples e Q, né? Aqui, ó, e Q também é uma proposição simples. For falsa, então eu já estou falando que isso tudo aqui é falso. Então, o precedente será necessariamente falso. Qual que é o precedente? Essa é a dúvida, né? Aqui, ó. Sabemos que para a condicional ser falsa, o precedente deve ser V. E o subsequente deve ser F. Eu até me confundi aqui agora. Eu fiquei na dúvida aqui, deu branco aqui. O precedente seria a proposição, a primeira, a proposição P. E o subsequente seria a segunda, a proposição Q. A gente sabe que para ela ser F, que voltando aqui, para o sim então ser F, a única possibilidade do precedente tem que ser V. Então aqui a gente já vê que a resposta está correta, né? Para ela ser F, o precedente tem que ser V. Se o precedente for F, acabou. Ela estaria certa. E aqui está falando que ela é falsa. Ok? Eu errei aqui. Qual que é a confusão que eu fiz aqui? Ó? Sabemos para que a condicional ser falsa, o precedente deve ser V. E o subsequente deve ser Q. Não, é por causa disso. Entendeu? Olha aqui, gente. Presta atenção. Presta atenção. Isso a gente erra mesmo. Porque eu tenho que avaliar as duas. Eu só avaliei que a primeira é V. Realmente a primeira é V, mas eu tenho que olhar a segunda. A segunda tem que ser F. Se a primeira for V, para mim ter certeza que ela é F, a segunda tem que ser F. Ok? Acho que vocês entendem, tá vendo? Que eu já sou bem experiente nisso, então eu deixei passar batida essa aqui. Né? Ó, pra você ver, eu ia errar na prova uma coisa que não deveria errar. Mas vamos seguir, gente. Né? Faz parte da vida aqui. Também agora já são 11h10, eu trabalhei o dia todo, meu olho já tá ardendo aqui. Acho que o cansaço também tá pegando. Deixa eu dar uma desculpa pro erro aqui, né, gente? Não fica feio pra mim aqui, né? Mas acho que vocês vão entender, faz parte da vida. Errar é humano, né? Então, aqui, ó, a outra proposição, disjunção exclusiva. Antes eu falei a disjunção inclusiva, que era o ou, né? A proposição é o conectivo ou. Esse conectivo exclusivo é o ou. Né? O conectivo ou. Ele o símbolo dele é um V e ele tem um risquinho embaixo do V. Eu coloquei ele aqui antes porque eu não consegui fazer no Word aqui um risco embaixo aqui, ó. E eu não tenho aquela caneta que risca também, senão eu ia riscar aqui agora. O certo era esse risco tá embaixo aqui, ó. É um V com o risco embaixo. É o ou, é o conectivo ou, né? Então ela aqui, ó, a regra dela. A disjunção exclusiva, o ou, é falso quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor. O operador lógico ou é um conectivo do tipo disjunção exclusiva. É representado pelo símbolo V ou esse mais. Esse a gente não vê em lugar nenhum. Eu não estou lembrado de nenhuma prova. Né? A gente vê esse mesmo. Esse V com risco embaixo. Igual eu falei, eu fiz ele antes aqui, mas considero ele embaixo aqui. Ok, gente? Um exemplo de uma proposição ou, né? A gente fala assim, ó, ela vem o P ao símbolo Q, né? A forma de falar é ou. Primeiro a gente põe um ou no início, ou o André vai à escola, que é a primeira proposição, ou Luana vai ao estádio, que é a segunda proposição. Ou, né? Então
pelo que a gente viu lá atrás aqui, ó, ela é falsa quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor. Né? Aqui, ó, vamos pôr, aqui, ó, a proposição P for V e a proposição Q for V, verdadeira, então ela vai ser falsa. Então a gente tem que saber isso. Quando ela for igual, a proposição for V e a Q também for V, ou então a P for F e a Q também for F, as duas forem iguais, ela vai ser F. Diferente disso, né? Quando elas forem diferentes, aqui ó, V, P é V e Q é F. Aí vai dar verdadeiro. E P é F, V é Q. Vai dar verdadeiro também. Né? A bicondicional também. A bicondicional é verdadeira quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor. É o contrário da que a gente acabou de ver, do ou, né? A bicondicional é o se, somente se. Né? A outra é ou. É o contrário. Vocês viram? Quando elas forem iguais no ou, ela vai ser F. Agora aqui, na bicondicional, quando elas forem iguais, ela vai ser verdadeira. Né? Seria o contrário disso aqui. Vamos ver, está aqui embaixo, aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. O operador lógico, se e somente se, tem um se aqui também, se e somente se, é assim que a gente chama ela. Se e somente se é um conectivo do tipo bicondicional. É representado pelo símbolo. Aí, tá vendo? Aquela hora eu falei o se, então ela tem uma seta para um lado. O se, somente se, que é a bicondicional, ela tem para os dois lados. Esse é o símbolo dela. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. P e o conectivo da bicondicional Q. Né? Então seria assim, ó. Se P e somente se Q. Então aqui tá errado. Aqui eu peguei o exemplo do outro e errei aqui também. Aqui, ó. Se e somente. Se André vai à escola e somente dá uma dúvida aqui nessa parte aqui. Eu vou olhar na frente e vou voltar aqui depois, gente. Então vamos lá, é a tabela da verdade. A tabela da verdade dela. Aqui, ó. P, quando elas forem iguais, vai ser verdadeira. E quando elas forem diferentes, vai ser falsa. Ok? Tabela da verdade. É uma ferramenta utilizada para determinar todos os valores lógicos, V ou F, assumidos por uma proposição composta em função dos valores lógicos atribuídos às proposições simples que a compõem. Né? Aqui eu estou explicando como que a gente monta essa tabela. Seria... Então, aqui, para a gente saber o número de linhas, é 2 elevado a n. É para os 2n, mas é como aqui, né? Exponencial. Né? 2 elevado a n. Tipo assim, se tem duas proposições P e Q, são duas, né? Então é 2 elevado a 2. Então ela vai ter 4 linhas. 2 elevado a 2 é igual a 4. Vai ter 4 linhas aqui, ó. P e Q. Tem 4 possibilidades aqui, ó. 2 elevado a 2, que é 4. Então você já faz a tabela com 4 linhas. Depois você vai completando ela, colocando os valores. Ok? Aqui, ó, a operação de negação, é o símbolo do tio, não altera o número de linhas. Né? O P, você tem a proposição P e você tem a proposição não P, não significa que você tem duas proposições, uma proposição a mais. Né? Então é isso que está falando ali, que não altera o número de linhas.
Voltando aqui, gente. Aqui, ó. O se, somente se. Aquele exemplo que eu não tinha... Estava errado aqui. Onde que tá? Se, somente se. Aqui, ó. Então não é aqui, ó. Isso aqui realmente tá fazendo parte do cansaço mesmo. Aqui, ó. André vai à escola. É uma proposição. E a outra proposição, Luana vai ao estádio. Então eu coloco aqui, ó. Ela no meio, que não é no início. Estava confundindo com a condicional ali. André vai à escola se e somente se Luana vai ao estádio. É assim que a gente lê ela. Ok? Ela é no meio ali, ó. O se, então, que a gente põe o se lá no início e o então no meio, entre as proposições. Ok? Então vamos seguir lá na frente. Então aqui estava começando a montar a tabela, né? O número de linhas é a primeira coisa que a gente tem que ver. Então aqui, ó, tem um passo a passo aqui, como que a gente monta a tabela. Aqui, ó, primeiro determinar o número de linhas, né? Que é só você ver a quantidade de proposições e você coloca 2 elevado a esse número de proposições. Se tivesse a proposição P, Q, R, S, vamos por 4 proposições, P, Q, R, S. Então seria 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 seria o quê? 16 linhas, né? 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Então seria 16 linhas a tabela. Então já tem que formar a tabela ali com as 4, né? P, Q, R, S, e com 16 linhas para encontrar todas as possibilidades. É assim que a gente forma a tabela verdade. A tabela verdade é para você... a gente vai ver exercícios mais na frente explicando melhor, mas você avalia uma sentença completa, né? Se ela é verdadeira, se é falsa, se é uma contradição, se é uma tautologia, e vou estar explicando isso mais para frente. Ok? Então aqui, ó, o exemplo aqui, ó, dessa tabela aqui, ó, tabela da verdade. O primeiro passo é determinar o número de linhas da tabela verdade. Aqui eu tenho a sentença, aqui é porque já estou montando a tabela, mas a sentença que eu tinha era essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é a última aqui, ó. Essa aqui é tipo a resposta. Eu tenho que ir montando tudo para me chegar na resposta. Mas aí eu já coloquei ela inteira aqui para a gente ir entendendo passo a passo. Então, a sentença é essa aqui, ó. Aqui, ó, aqui, entre parênteses tem um sim, então, está ligada pelo ou, né? Pelo ou. U, parece o U, né? Ou, se fosse de cabeça para baixo, seria o I. O conectivo I. Não, é o conectivo ou. E aqui tem outra sentença também, aqui, ó, composta também, com sim, então, né? As duas têm um sim, então, né? Aí como que eu leio essa aqui, ó? É a negação de se P, então, não que, ou se não R, então que. Aí eu vou ter que montar na tabela para me chegar na resposta dela, né? Então a segunda, aqui eu determinei um número, eu contei aqui, ó, quantas proposições que eu tenho. P, Q, R e só, né? Só tem 3 proposições. Não R, não é, se ela é negativa, não conta como outra proposição. Então vai dar 2 elevado a 3, que é igual a 8 linhas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então eu já montei ela. E aí eu vou separando as colunas para mim colocar valor para cada proposição, ok? Primeira coisa eu ponho ela individualmente, tá vendo aqui, ó, montar ela individual, abrir, aí eu vou dar um valor para
todas as possibilidades de P, todas as possibilidades de Q, todas as possibilidades de R. Eu quero saber também, aqui eu vou precisar de saber qual que é o valor de não Q, então eu vou colocar todas as possibilidades de não Q. Vou precisar do não R também, ó, todas as possibilidades de não R. E aqui eu já estou pegando aqui, ó, uma parte, que é uma outra coluna, uma parte. Essa parte aqui, ó, se P então não Q, ela está aqui, ó. Aqui, ó. Se P então não Q. Eu vou ter que descobrir o que é isso aqui e depois negar ele. Então eu já pus ela aqui para me descobrir qual que é o valor dele. Aí eu tenho que saber o lado de lá também, aqui, ó. Se não R, então Q. Se não R, então Q. Aí aqui, ó. Não, aí aqui, antes de eu fazer ela, eu fiz a outra aqui, ó. A negação, que eu preciso descobrir essa aqui. Só que ela negada, né? Então eu já coloquei o não ela aqui, ó. É aqui a mesma dessa, só que ela negada. Porque depois que eu descobri o valor dessa, é só eu trocar tudo aqui na frente, que vai ser o valor dessa. É só negar, né? E depois eu tô aqui, ó, não é, se não R, então Q. É a segunda parte. Aí eu tenho que dar o valor para ela. Aí depois eu só vou ligar essas duas partes com o conectivo ou. Essas duas partes aqui, ó, é essa e essa, né? Essa aqui é a primeira parte toda. E essa aqui, ó, se não R, então Q é a segunda parte, né? Então eu vou ter as respostas aqui, por exemplo, V e F. V e F. E aí eu só vou ver, vou fazer o conectivo ou é o quê? Ele é V quando alguma for verdadeira, ou pelo menos uma tem que ser verdadeira, se as duas for verdadeiras. Ela só é F quando as duas é F, né? No conectivo ou. Né? Então aqui é VF, por exemplo, se fosse assim, seria V. Agora se aqui desse F e aqui F, aí seria F, nessa linha. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. A terceira, eu já até falei, né? Já expliquei que a gente vai atribuindo valores, né? Aqui, ó, 3. Atribuir V ou F às proposições simples de maneira alternada. Aqui, como que a gente coloca aqui, ó? E como que, pra gente não ficar perdido ali, aqui é V, é F, né? A gente fica sem saber. Tem uma regra, a regra é o seguinte, né? Você coloca, são P, Q e R, né? Então você coloca a metade você coloca V e a outra metade você coloca F. Aí na segunda, que é o Q, você coloca a metade da outra metade, né? Você coloca V e a outra metade da metade você coloca F. E aqui é a mesma coisa, a metade da metade que quero, né? Você tinha pego a metade, né? Então vou pegar a metade dele de novo e vou por V. E aqui de novo também a mesma coisa, você vai pegar a metade do que você pegou. Aqui você pegou 2, então aqui você só vai pegar 1, né? Aqui é VF, 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 VF. Então não é difícil, né? Você pode colocar o contrário também, poderia ser o P. Você poderia colocar VF, 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 entendeu? E no Q você colocaria duas E's a mais. VV, FF, VV e FF. E no R você colocaria duas vezes de novo. Então, se aqui você colocou duas, você colocaria 4 vezes. VV, VV, V. Né? E depois F, 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 F. Não tem erro. Ou você vai de um lado ou do outro, não importa. O importante é você completar com todas as possibilidades. Se vai estar um aqui, vai estar outro embaixo, não importa. No final, o resultado não vai influenciar. Né? Você pode vir tanto colocando os 4 aqui, ou então começa a colocar de 1. V, F, V, F. Não importa isso. Né? Creio que não é difícil, né, de entender, não, né? A quarta observação também, para obter os valores das demais proposições, obtenção de não Q realizando a negação de Q. Então, aí eu quero saber o quanto que vale o não Q que eu vou precisar para fazer isso aqui, ó. E, né,
Eu desmembrei ela, né? Aqui, ó, não que. Não que é só pegar todos os valores que estão aqui no que e inverter ele, negar eles, né? Então, se aqui é V, aí aqui eu colocaria F. Aqui também é V, eu colocaria F. Aqui é F, eu colocaria V. Então, aqui tem embaixo, aqui, ó. Fui montando ela aqui depois. Mais certo aqui, ó. Aí, não. Tá vendo aqui, ó? Não o que é a negação do que. Onde é V, virou F. E onde é F, virou V. Aqui, ó. VV, FF. FF, VV. E a mesma coisa, não R, eu vou pegar lá a coluna R e vou negar ela. Onde é V, vai virar F. Onde é F, vai virar V. Só seguir aqui, ó. Tá embaixo aqui, ó. Né? Então, onde é V, eu neguei, virou F. E vou seguindo, e vou montando ela aqui, ó. Que eu já tenho os elementos que eu preciso para eu ir montando. Né? Então, aqui eu tenho um sim, então. Né? Então, eu tenho que ir montando. Vou seguir aqui, porque aqui já está com a resposta. Aqui, ó. Ó, o sim, então, ele é F quando a primeira é V, o P seria V, e aqui tem que ser F para dar a resposta. Então, eu teria que escrever aqui, ó, P. Eu colocaria todos os P's aqui, ó, P. Aqui, ó, V, 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 F, F, F. Colocaria aqui, ó, V, 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 V. Tô colocando o P que tá no início lá, tô colocando aqui, ó. Né? Eu colocaria aqui, ó, V, 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 F, F. Aí eu coloco o sinal de si, então. Eu tenho que escrever. Você tem que escrever para você não se perder depois, senão você vai se esquecer. Poderia fazer de cabeça aqui, né? E já põe a resposta se é F ou V, mas o certo é que você vai montando, aí põe o sinal sim, então, e não que. Aí eu pego o não que lá, o não que eu já montei aqui, ó. Né? Então aqui, ó. Por exemplo, P. Aqui, ó. V. Aqui, ó. Não que. Ele é F nessas duas aqui, ó. E aqui ela é V. Então a primeira seria V e a segunda, não que é F. Então seria falso, né? Primeira verdadeira e segunda falsa. Então seria FF. Aqui, ó, VV, VV, a primeira na proposição P, VV, e a segunda é VV. Então, se a segunda é VV, eu já sei que ela é verdadeira, né? Porque a segunda tem que ser F. Né? Então, aqui, ó. Aqui já está as respostas, né? Mas o certo é isso, a gente vai montando, você coloca aqui, ó, você está vendo aqui, ó, P, você está vendo aqui, e o não que você está vendo ele aqui. Eu prefiro fazer isso. Né? Eu já tenho prática, então já só olho lá e já vou marcando aqui. Mas eu prefiro anotar ela toda aqui, todas as da P e todas as do não que, para mim ver qual que é o valor da primeira e da segunda. Se a primeira for V e a segunda for F, é falso. Diferente disso, é verdadeiro. E vou seguindo da mesma forma, né? Aí eu vou fazer essa outra parte aqui. Então eu pegaria o quê? Aqui, ó. Essa aqui é a negação dessa que eu acabei de fazer. Então é só eu inverter esses valores, né? Onde é F vai virar V, e onde é V vai virar F. É só inverter. Vamos ver ela lá embaixo. Tá vendo? Só inverter aqui, ó. 2 V's e o resto tudo F aqui, ó. Tava 2F e o resto tudo era V. Então inverti ela. Então já tem essa sentença que é a resposta dessa sentença. Que é essa aqui, ó. Que é a primeira parte do que a gente quer descobrir, né? E vou seguindo a mesma coisa. Eu já fiz essa, agora eu passo para essa. Não erre. Se não erre, então que? Que é a segunda parte aqui, ó. Se não erre, então eu pego lá o não erre. Não erre, que seria a primeira parte. E o que? Aqui, ó. Então agora não é não que, agora é que. E o que seria a segunda parte. Então,
Não R é o primeiro e o Q seria o segundo. Não R. Ó, a primeira parte com F eu já sei que é V, né? Porque para ela ser falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Aqui, ó, a primeira parte V. Aí eu vou olhar a segunda que é o não Q, né? Ela é V, então eu também já sei que ela é verdadeira, porque a segunda tem que ser F. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, para ser falsa. Vera Fischer feia. Ok? É a dica lá, Vera Fischer feia. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, para a resposta ser falsa. Ok? E aí já vai seguindo isso e aqui já está também tudo respondido, né? Então aqui eu já tenho as duas partes do que eu quero. Cheguei na sentença final, né? Que a primeira parte é essa, ligado pelo conectivo OU. E a segunda parte é essa aqui, né? Então, o OU, eu preciso de ter... Se eu tiver uma verdade, é verdade, é tudo verdade. Agora, se os dois lados, esse, a primeira parte, ou esse for falso, ele será falso. Né? É o único jeito de ser falso, os dois têm que ser falsos. Né? Então, eu vou olhar aqui, ó, já pego aqui. Aqui está a resposta, que é o V, então já sei que é V, não precisa nem de olhar o outro de cá. É V, o V também é V. F, mas o segundo é V, então tem pelo menos um V, então é V. F e F, ó, os dois são falsos, então vai dar falso. FV, não tem um verdadeiro, então é verdadeiro. FV também, FV também, FF, os dois são falsos. Então tem duas possibilidades, em duas possibilidades ela é falsa, no resto todas ela é verdadeira. Né? Então naquela sentença lá que tem três proposições, P, Q e R, né? Montando todas as possibilidades, então eu sigo a linha aqui, ó. Quando o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro e o R for verdadeiro, a sentença vai ser verdade. Onde que ela deu falso? Só aqui, ó. Volto lá atrás. Ela só é falsa em duas possibilidades. Quando o P for verdade, o Q for falso e o R for falso. Então ela vai ser falsa. E a outra possibilidade é quando todos forem falsos. Né? Ok? Então, aqui a gente finalizou a tabela, né? Aqui é a sentença que a gente tinha lá em cima, né? Aqui, ó. Sentença, perceba que ela nos diz que a proposição composta final só é falsa em dois casos. O que eu expliquei, né? Nesses dois casos aqui, nessa linha e nessa linha. Né? P é verdadeiro e Q e R são falsos. P e Q e R são falsos. O que eu falei atrás. Ok? Aqui é ela pronta também, né? A mesma coisa, tá? Aqui só mostrar onde que elas são falsas, né? Nessas possibilidades aqui. Aí, ó, mais uma questão de concurso. Acerca da lógica sentencial, julga o item que se segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, aqui ó, P, Q, R e S, são quatro proposições. Se forem proposição simples, então a tabela da verdade da proposição, a tabela verdade da proposição, né, P e Q, ó, se aqui tem um se então tem que pôr um se antes. Se P e Q, então R ou S. Aqui é só um exemplo, não preciso nem de ler, fazer essa leitura. Né? Tá perguntando se tem menos de 20 linhas. O que a gente viu? Para a gente saber quantas linhas tem. A gente tem que contar quantas proposições, né? Que é a P, que é o P, Q, R, S. P, Q, R é quatro posições. Então, para a gente saber o número de linha, é 2 elevado a 4, que é 16. Então, está perguntando aqui, ó, terá menos de 20 linhas? Ok, né, gente? Ela terá só 16. Aqui, ó, a BIM.
né, serviço de inteligência, concussão também, né? Então, a tabela a seguir mostra 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas, na verdade, das proposições P, I, Q ou R, I, P, I, Q. Opa, tem um si e tal. Então, primeiro eu deveria ler assim, ó. Eu jogo um si no início de tudo. Si, P, I, Q ou R, I, P. Olha que confusão, é isso mesmo. Tá aí. I, P, I, Q, então R. Mas não precisa de olhar isso tudo, não, porque essa pergunta não vai ter nada a ver com isso. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Né? Aqui, ó, li ela toda, li, uma confusão, a leitura, e depois vem tudo mastigado aqui, ó. É a mesma coisa, tá aqui, ó. Né? Então aqui, ó, eu tenho 2 proposições. Esse I aqui não é de conectivo. É uma proposição, né? A tabela assim mostra 3 primeiras colunas, a tabela da verdade, das proposições. Eu não reparei se das proposições. Acho que era uma proposição. Por isso que eu estava com aquela dificuldade de fazer aquela leitura, né? Então, das proposições. Essa aqui é uma proposição e essa aqui é a outra proposição, que estão aqui, ó, a primeira e a segunda. Olha aqui do jeito que enxerga as duas, dá? Não dá, não. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a segunda, P e Q, então é. Aqui, ó, P e Q, se P e Q, então é. Ok, então é isso mesmo. Então, perguntou isso aqui, a gente ficou um tempão lendo aqui, e depois o trem já estava pronto aqui, a tabela da verdade toda montada já, né, com os valores atribuídos aqui nas proposições P, Q e R, que aqui a gente só tem as 3 proposições, tanto em uma quanto na outra, é P, Q e R. Né? Aqui que é a pergunta da questão. Julgue o item que se segue completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição da lógica P e Q, então só quero saber a primeira, né? Da lógica escrita horizontal é igual a... Está perguntando se essa tabela aqui, que é a primeira, se essa proposição composta, a resposta dela seria essa aqui, ó. Na linha 1, que é a linha 1, a resposta dela seria V, F, V, F, V, F, F, F. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas contas aqui, né? Vamos pôr o valor P, V. Então, colocaria um V aqui. Ou Q. Colocaria um V também. Né? E R. Colocaria um V também aqui. Isso é verdadeiro ou falso? Essa aqui tá na cara que ela é verdadeira, né? Tudo é verdadeiro no I, no OU. Se tiver um verdadeiro já é verdade. E no I, e aqui a gente falou que tudo é verdadeiro, na conectivo I, aqui, que a gente tem que olhar. Se aqui fosse F, aí daria falso, né? O lado de cá estaria verdadeiro e o lado de cá falso. Tem que ser tudo V no conectivo I. Né? Então aqui está ela montada já. Ok, aqui ó. Aqui ó, foi montando ela por etapa, né? A primeira parte e depois a segunda parte. Ó. Essa parte aqui é essa. Né? Então vou montar essa parte aqui primeiro, que está entre parênteses. Q, U, R. Ela é verdadeira quando qualquer uma das duas for... Se um for verdade, ela é verdade. Ela só é F quando as duas são falsas. Então vou pegar aqui, ó, Q e o R, né? Onde que tem F nas duas? Aqui, ó, F, aqui, não, é V, não.
Só aqui embaixo, aqui, ó, F, 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 F. Então, só aqui nas duas de baixo que ela seria F, aqui, ó, F, F. O resto tudo é V, porque tem pelo menos um V, aqui, ó, V, 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 tudo V, né? Então, tranquilo. Então, a gente já fez uma parte dela. Aí, vamos seguir abaixo. Aqui tem a tabela, a gente juntando a outra parte, né? Então, eu vou pegar essa parte, né, que é essa aqui, e ligar com o P, né, numa conectivo E, né, P, E e a outra que a gente já fez. Então, P é o quê? O I, o conectivo E, exige que os dois sejam verdadeiros. Onde que for, aqui, ó, V e aqui, ó, também V. Aí vai dar V. Aqui, ó, F, então já sei que vai dar F. Aqui, ó, V, I, V, V, vai dar V. F, já sei que vai dar F. Porque o conectivo I, ele exige que as duas sejam verdadeiras para ser verdade. Se tiver um falso, é falso. No conectivo E, diferente do conectivo OU, né, gente? Conectivo OU, eu só preciso de uma verdade. E no conectivo I, E, ele é exigente. Ele exige as duas verdades. Ok? Não lembro. Algum professor, algum curso que eu fiz, ele falava assim: o conectivo E é um conectivo exigente. Os dois têm que ser verdade. Aqui, ó. V e V vai dar V. Aqui, ó. F, já sei que é F, então vai dar F. V e F, então F. F, F, F. Tranquilo, né? Então aqui está a resposta. Aí vamos comparar lá se tá ok. É o mesmo quadro, depois ele aqui embaixo também, que é a pergunta lá. Perguntou se aquela sentença, aquela proposição composta, que é essa aqui, a tabela de verdade dela seria essa. Vamos lá, primeira V, segunda F, terceira V, quarta F, quinta V, e o resto tudo F, ok, certinho. Então a resposta está certa, né? E aqui a gente segue também explicando a diferença aqui, tautologia, contradição e contingência, né? Tautologia é uma proposição cujo valor lógico da tabela verdade é sempre verdadeiro. Se essa proposição composta aqui fosse toda verdade, depois que a gente resolveu ela toda, se tivesse dado tudo V, aí seria uma tautologia, né? A tautologia é uma proposição cujo valor lógico da tabela. Então tem questão que te dá uma expressão e depois pergunta se é uma tautologia. Você tem que ir lá e ver se ela sempre é verdade. Em todas as possibilidades seria verdade. Caso não seja, né, todas verdades, se tiver, por exemplo, todas F, então a gente estaria uma contradição, né, cujo valor é sempre falso. Aqui, ó. Contradição é uma proposição cujo valor é sempre falso. Contingência. Contingência é uma proposição cujos valores lógicos podem ser tanto V quanto F. É o nosso caso acima lá que tinha o quê? Alguns Fs, né? Alguns Vs e alguns Fs. Então, no caso aqui seria uma contingência. Aquele exemplo ali, né? Aqui está um exemplo também de uma tautologia para a gente entender. Por exemplo, a expressão proposição P ou não P. Ela é o quê? Ela é uma tautologia, sempre. Não tem jeito dela não ser uma tautologia. Por exemplo, a proposição P lá. P. Carlos estuda. Ou Carlos não estuda. Ela vai dar verdadeira sempre, né? Ela é verdadeira, porque tem pelo menos uma verdade. Carlos estuda ou Carlos não estuda. Eu usei as duas possibilidades, então eu tenho uma verdade. Então ela é uma tautologia. A resposta vai ser tautologia. Agora no caso
do conectivo E, Carlos estuda e Carlos não estuda, então eu tenho um falso aí. Os dois não são verdades. Então a resposta vai dar falso, que seria uma contradição, né? Seria uma contradição. Né? Aqui está a tabela explicando isso aí que eu acabei de falar. Aqui, ó. No caso do ou e no caso do conectivo E. Né? As possibilidades, né? Eu só tenho uma proposição. Porque o não P eu não considero outra proposição. Como que eu montei essa tabela? Se eu só tenho uma proposição, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, então eu vou ter duas linhas. Duas linhas. Aqui, ó. Aqui eu coloquei a outra parte para me enxergar o I e o OU numa mesma tabela. Eu poderia ter feito duas tabelas separadas, né? Uma só com essa primeira parte aqui e a outra sem essa parte aqui, e teria essa no lugar dela. Ok? Então essa aqui é o OU e aqui é o I, para a gente entender. Porque ó, o OU sempre vai dar verdade aqui, ó. P ou não P. Entendeu? Então eu tenho uma possibilidade de ser verdadeira e uma possibilidade de ser falsa. Então ela é verdadeira. Eu encontrei um V, uma verdade no OU, é verdade. Que, ó, a outra possibilidade seria se o P for falso. Se o P for falso, o não P, ele é obrigatoriamente verdadeiro. Ao contrário, eu estou negando o falso, é uma verdade. Então eu teria uma verdade, vai dar então uma tautologia. Os dois casos seria verdade. E no caso do conectivo E, né, aqui ó, V e F. Então eu tenho um F. Então vai dar falso. E F, vai dar falso. Eu teria que ter os dois V's. Não tem jeito, né? Se P é V, o não P. Aqui, ó, se P é V, o não P é F. Ao contrário. E se P for F, a outra possibilidade, se o P for F, o não P seria V. Então aqui vai dar sempre uma contradição. Né? Uma proposição negada com conectivo E vai dar sempre uma contradição. E uma proposição negada com conectivo OU vai ser sempre uma tautologia. Ok? Vamos lá, mais uma questão, né, gente? Fundatec, Prefeitura de Imbé 2020. Chama-se proposição às afirmativas que declaram fatos que se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso e necessitam possuir um sujeito e um predicado, considerando as sentenças abaixo assinale a única alternativa que expressa uma proposição. Um tanto de coisa que leu e no final só precisava disso aqui, ó. Assinale a única alternativa que expressa uma proposição. Qual dessas que é uma proposição? Então a gente tem que aprender a fazer prova também, porque prova, às vezes você só lê a última frase lá, é o que tá, é o que você precisa, né? Não precisa de ler o enunciado inteiro. Né? E a gente vai lá, e muitas vezes a pessoa inexperiente vai lá e lê tudo, desde o início. Às vezes você começa pela resposta. Pela resposta você já chega onde você quer. Não precisa nem de ler o enunciado. Então vamos lá. Assim, qual dessas seria uma proposição? O prato, por mais embaixo, para não parecer a resposta aqui. O prato de vidro. O prato de vidro, isso é uma proposição? O prato de vidro. O prato de vidro o quê? O prato de vidro nada. Não é uma proposição. Boa noite. É uma proposição? Boa noite. Onde está a caneta? É uma proposição? Não, eu estou perguntando onde está uma caneta. Eu não estou julgando se ela é verdadeira ou falsa. Boa prova. Boa prova. Eu estou desejando boa prova para alguém. Não estou julgando se é V ou é. Estou expressando um sentimento. Letra E. O céu é azul. Ok. Aí eu posso julgar se isso é verdade ou falso. O céu é azul? Verdadeiro. Depende, né? Depende do dia, se é dia ou noite, né? Não, mas deu para entender, né, gente? Então aqui a resposta é a letra E, né? Tranquilo, vamos ver se não chegar aí. A resposta é a letra E.
uma explicação, né, das alternativas, né? A alternativa A não é uma proposição, pois não apresenta verbo, né? O prato é de vidro, não apresenta verbo. Aqui, ó, B, C e D também não são proposições, por não serem declarativas, são respectivamente sentenças exclamativas, né? B, C ou D. Sentença interrogativa e sentença exclamativa. Né? Finalmente, a letra E, temos uma proposição, isso é porque temos uma oração declarativa a qual pode ser atribuída um e apenas um dos dois possíveis valores lógicos, V ou F. Gabarito, letra E. Mais uma questão aqui, né, gente? Para fechar, né? Fundatec também, Prefeitura de Maçambará. Nunca ouvi falar. 2019. Das alternativas abaixo, todas são as preposições simples, exceto qual que não é preposição simples. João é pedreiro? É uma preposição simples? É, João é pedreiro. Não falou mais nada. Maria joga basquete? Também é simples. Não falou mais nada, né? Vá até a saída? Não, isso é uma ordem, né? Vá até a saída, isso não é uma proposição simples, isso é uma ordem. Né? Para mim é a letra C já, né? Mas vamos ver aqui. Ó. Dourado é a cor do sucesso? Ok, posso julgar como verdadeiro ou falso. Partidas de futebol duram 34 minutos? Posso julgar como VOF? Não, a partida de futebol é 90 minutos, né? Tô na dúvida disso aqui, eu vou olhar a resposta, né? Para mim, isso aqui, ó, vá até a saída. Isso é uma ordem. Então, isso aqui não é uma proposição. Agora aqui eu acho que eu posso julgar como a letra A. A minha dúvida é a letra E. Partidas de futebol duram 34 minutos? Eu sei, partida de futebol são 90 minutos. Então, eu posso julgar ela como verdadeiro ou falso, né? Para mim é falso, né? Mas vamos ver a resposta aqui, se é isso mesmo. Ah, isso mesmo, ok. Note que a alternativa C apresenta uma sentença imperativa. Trata-se de uma ordem ou um pedido. As demais alternativas são proposições simples. Beleza. Vamos lá, mais uma para fechar aqui. Opa, a resposta apareceu, não era para aparecer. Mas vamos ver, vocês dormiram no ponto e não viram a resposta. Vamos resolver aqui. Se A, B e C são proposições simples e falsas, né? Simples e falsas, então o valor lógico de... É uma outra forma de uma negação, ó. Esse sinal. Tem aquele que é o tio e tem esse sinal, que é esse aqui, né? Aqui, ó. É uma negação. Não A e B ou C e não B. Será? Então tem que resolver isso tudo aqui para saber se é verdade, se é falso, se é verdadeiro, se é positivo, negativo, se é impossível determinar. Eu sei que A, B e C são falsas. Então, a negação de uma falsa, então aqui seria verdadeiro, né? E B, falso. Então, no caso aqui seria verdadeiro e o B seria falso, com o conectivo e, então vai dar falso, né? Esse lado aqui vai dar falso. Então, vamos ver o lado de cá, ligado com o conectivo OU. C e não B, ó. C, o C é falso, né? Porque todas são falsas. Falso e não B. Não B, B é falso, não B é verdadeiro. Então, o C eu já sei que é falso. Com o conectivo I, então esse lado aqui também vai dar falso. Né? Aqui, esse lado deu falso e esse lado também deu falso. Ligados com o conectivo OU, os dois sendo falsos, então a resposta é falsa. Não é isso mesmo? Ok, é isso mesmo aqui, ó, falso.
Então, gabarito letra A. Ok, gente. Acho que demorou um pouco aqui, mas deu para pegar uma matéria, né? Acho que essencial aí que a gente precisa para desenvolver aí, né? E acho que vocês podem rever esse, né, material aí. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Eu também, né, dúvidas que eu puder responder aí, eu sempre arrumo um tempinho aí que eu puder ajudar. E eu também tô aberto aí, que eu também tô nessa caminhada aí de estudo aí, e, né, tô junto com, né, com todo mundo. Eu gosto de ajudar mesmo, né, e quem puder me ajudar também aí, vamos seguir junto aí, vamos fazer essa caminhada aí, porque a gente pode se ajudar demais uns aos outros aqui e muitas vezes sair de, né, de material muito caro, às vezes a gente não tem condições, apesar que eu acredito que vale muito a pena investir em bons materiais, né? Eu tenho certeza, a pessoa que quer, né, passar em um bom concurso, ele tem que tentar fazer essa investida, mas aqui com um material desse tipo aí, a gente trocando as ideias ali também, a gente vai agregando muito conhecimento no nosso aprendizado, na nossa caminhada aí, buscando novas formas de interação, né? E é isso aí, vamos seguir firme aí, né? E daqui uns dias eu vou fazer um outro vídeo aí. Acho que eu vou seguir por enquanto mais nessa área de raciocínio lógico e depois que eu completar uma certa caminhada na matéria, aí eu vou vir com outras dicas, né? Português, direito constitucional, direito administrativo, né? E aí tá passando a minha experiência aí, que é uma forma que eu aprendo, né? Que a gente aprende explicando outras pessoas, né? Tem umas limitações aí que eu tô meio que aprendendo a me dar com essa tecnologia, mas eu acho que dá o conteúdo em si deu para passar. E desculpa qualquer coisa aí, né? Agora tá meia-noite, né, gente? Hoje foi um dia pesado e vou fazer outros vídeos depois também menores, né? Dicas rápidas. Aqui eu tive que explicar a matéria, mas só com exercício. Pega um exercício ali, resolve do jeito que cai na prova, né? E eu vou focar nisso aí, nessa parte aí também. Mas por enquanto vamos caminhando aí, vamos aproveitando o tempo que a gente tem, enquanto, né, tem edital para abrir ainda e já tem edital na praça aí que, né, não vamos perder a oportunidade não, gente. Visita lá o site, lá o www.aprenderpraticando.com.br, aquele do início lá em cima, lá, ó, esse aqui, ó, www.aprenderpraticando.com.br. Lá tem um Fale Conosco também, pode mandar mensagem que a gente arruma pessoa também, a gente dá um jeito de responder, entra em contato com o pessoal lá do Instituto lá que vende os cursos lá, e cursos que vale a pena, um material bom e bem acessível, muito diferente do que a gente vê no mercado, e dá para estudar e ter uma preparação boa por eles, viu, gente? Estou indicando aqui é porque, né, geralmente o concurseiro ele está numa situação que ele está precisando de evoluir na vida, né? Eu, graças a Deus, eu já tenho uma caminhada aí há muito tempo aí, né? Já trabalhei, né, com empreendimento, então assim, já eu tenho meu emprego hoje, né? Eu tenho as minhas condições mínimas ali, mas tem muita gente que realmente está precisando de ajuda e de apoio, né? Então acho importante a gente compartilhar esse material e não perca as oportunidades não, viu, gente? Ó, Polícia Penal de Minas Gerais, muita vaga, muitas redações serão corrigidas. Então, sim, eu acho que é um concurso que não tá difícil, mas tem que estudar. Entendeu? Aproveita a oportunidade aí, né? Um abraço a todo mundo aí, gente. Fica com Deus e até a próxima aí. Qualquer coisa eu tô aqui, vocês contem comigo aí para qualquer coisa, ok?